Bom, você sabe que aqui a gente tem um momento aqui no episódio, no pod, que a gente chama de 3Es, que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Uau, para enaltecer, eu acho que seria o que eu já falei, mas enfim, agora pensar em outro. Vamos outro aí. Além da Carola. Do Carré, né, que eu do tinha falado, do isso. yoga. Pode ser de trás para frente, pensar para emprestar. Claro, por favor. Primeiro, porque para emprestar, eu acho que tem muito a ver com para quem você vai emprestar, né? Só que tem um livro que eu acho primoroso, e por que eu emprestaria ele se a pessoa me devolvesse, claro. Sempre tem essa questão, né? Porque o livro vai, mas volta, viu? Principalmente esse, porque eu acho um livro incrível, que eu acho que deveria ter outra edição em português. Que o nome da autora é Aglarha Veterani. Não conheço. Acho que não conheço. Não, ela é praticamente desconhecida. Ela escreveu um livro chamado Por que a Criança Cozinha na Polenta? Uou. Que é um título maravilhoso. Ela é romena de expressão alemã, porque ela fugiu da ditadura romena junto com a família, que era uma família circense. Então, eles foram para a Alemanha, no circo, e era uma infância completamente devastada, assim, muito brutal. E ela escreve um romance em versos que bate justamente... Enfim, todo dia ela vê a mãe dela na cúpula do circo. A mãe dela era acrobata, pendurada pelos cabelos. Uou. Então, todo dia ela acha que a mãe vai morrer na apresentação noturna. E o pai, que abusa da filha mais velha. Tem toda uma ameaça em relação a serem retirantes... Ai, meu Deus, não é retirantes. Imigrantes. Uhum. Em outro país. E essa coisa de ser uma família circense. Então, é como se... E aí, então, essa que é a questão do livro. Que toda noite ela vê a mãe e fica achando que a mãe vai cair. E daí ela inventa várias mortes para a mãe. E aí a irmã mais velha começa a contar uma lenda para ela que se chama A Lenda da Criança que Cozinha na Polenta. E aí ela pensa que enquanto ela lê essa lenda, que é tão dolorosa, da criança cozinhando na polenta, ela esquece a própria dor. Então, é uma infância muito brutal e que ela consegue extrair aforismos daquilo, dessa narrativa em versos, assim, e passa o romance inteiro. E tem uma frase dela... E tem tradução para português já? Então, por isso, esse livro foi publicado pela DBA, aquela editora, que na época tinha um selo chamado... Acho que Risco Ruído era o nome desse selo. E daí não existe mais para comprar. Há pouco tempo atrás, tinha um único livro dele na Amazon. É um livro, sei lá, de 130 páginas, curto. Pequeno, e que estava custando R$800. Uou! Bizarro. Então, precisa muito ser reeditado. Esse livro é incrível. Olha. Foi publicado em vários países. Esse livro é um fenômeno, assim. Então, já fica a dica aqui para os editores também ficarem atentos a isso, Nossa, esse livro é maravilhoso. É incrível. Perfeito. Dica valiosíssima. E para enaltecer? Ou para esquecer, se quiser também, nessa ordem. Na sua ordem. Para esquecer... para esquecer, eu acho que se for para esquecer totalmente, já teria esquecido, né? Mas eu acho que tem livros que foram muito importantes na minha formação enquanto escritora, enquanto leitora, que se eu lesse com os meus olhos de hoje, e eu até prefiro não ler, porque eu já tive essa tentativa, então eu tive várias questões em relação aos preconceitos de gênero, principalmente. Muitos livros escritos por homens que foram muito importantes na minha formação e que, lendo hoje, eu acho completamente assim, misóginos em alguma instância, mas que eu jamais poderia tirar o valor estético deles. E que foram muito importantes até na minha abertura de pensamento, assim, em termos de linguagem mesmo, de trabalho com a linguagem. E que são livros incríveis, mas que eu prefiro até não falar o nome, mas que eu acho que precisam ser lidos com outros olhos. Porque são livros que são clássicos e eu prefiro não falar o nome deles. Mas os autores, pode falar os autores? Mas seria muito ruim, porque são autores que eu admiro muito. Não, fica tranquilo. Mas que eu acho que mas tá dado o recado. Tá dado o recado. E a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem. Se for revisitar. Também, isso acontece na literatura, acontece na música. Em tudo, na verdade. No humor. Tem músicas da nossa época que a gente ficava cantando,
que hoje a pessoa que escrevesse aquilo ali seria presa. Exato. Né? Sim. Então, acho que acontece em toda... É uma coisa... É cultural da sociedade, não quer dizer que é uma coisa específica da literatura, né? E aí, eu acho que também toda a arte depende do momento em que ela foi produzida, né? Exato. Então, a gente tem que estar sempre pensando como era o contexto daquele determinado período. Total. Por isso que não pode colocar uma... Crucificar também. Porque senão você para de ler tudo que foi produzido há tempos atrás. Sim, perfeito. Tá super claro. E para enaltecer? Para enaltecer, já que eu já falei do Carrère... tem um livro que eu gosto muito, que foi publicado recentemente, eu acho que foi pela Alfaguara, que eu tinha lido a primeira versão em inglês, e eu achei que eu não tinha entendido nada. E daí, quando eu li em português, eu vi que, na verdade... Você tinha entendido ou que você não tinha entendido mesmo? Que eu tinha entendido muita coisa, porque chama A Corneta. Sabe qual é esse livro? Eu não li esse livro ainda, tá na minha lista. Esse livro é lindo, da Leonora Carrington, que ela é incrível, porque ela é uma artista visual também, né? E ela foi muito... passou muito apagada na época dela. E eu acho que esse livro tem um frescor. É linda, a capa é linda. A capa, na verdade, é uma obra dela, né? Não sabia. Não sabia? Tem até uma página dela, se você quiser seguir no Instagram, que tem as obras dela, visuais. E ela está sempre trabalhando com esse terreno da fantasia. E o livro é muito legal, porque ele parte de uma realidade muito específica, que é uma senhora que recebe uma espécie de corneta, que é como é a tradução, mas é uma concha grande, que ela é praticamente surda, então ela coloca aquilo no ouvido e começa a escutar a conversa da família que quer levá-la para um asilo. E ela vai para um asilo, e cada casa desse asilo tem um formato diferente, um iglu, um formato de não sei o quê. E aí ela entra para esse asilo, a princípio a história é totalmente realista, e aí depois a história ela desbanca para a fantasia, uma permissão assim de você ir para a fantasia, mas uma fantasia absolutamente real, porque fala de temas que são temas muito importantes, principalmente da relação entre mulheres, por meio de um universo muito fantasioso que não tem amarras. Então, é um livro que é muito livre, e isso me toca muito. Os livros que têm uma liberdade e que não significa uma incoerência ou uma maluquice de um autor que não sabe o que está fazendo, porque não é simplesmente uma escrita automática. É uma consciência e uma capacidade narrativa absurda, mas você usando elementos simbólicos, imagéticos, alcança muita sensorialidade também, para falar de temas que são esses temas universais, assim. Eu acho esse livro, A Corneta, perfeito, um livro fica a dica. Tá na minha lista aqui, então vou antecipar um pouco. É maravilhoso. Boa dica. E eu não sabia da história dela, da autora também. Que tinha essa coisa da arte por trás. E ela... Que demais. Inclusive, eu acho que ela teve aulas com o Rodorovsky, o Alejandro, do tarô, porque ela parte também de muitas cartas do tarô para fazer as obras plásticas dela. E ela foi casada, eu esqueci com quem ela foi casada, mas com um cara que era super bam, e que ele ficou, Marx Ernest, ficou super, se eu não me engano, era ele, conhecido e ovacionado, enquanto ela foi apagada. Sendo que ela era uma artista visual, assim, impressionante, e uma escritora fantástica. O que aconteceu muito, né? Aconteceu na muito. Sociedade, de textos ser escrito por mulheres assinados pelo marido, né? Total. Tem muita coisa nesse aspecto, né? E da não divulgação, né? Porque quantos anos demorou para ser publicado em português? Exato.